sou a Amanda e hoje a gente vai continuar a lição dessa semana dos adolescentes. A gente está na lição 12, um oficial cheio de fé, e agora eu vou ler o texto-chave. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Mateus 8:10. Essa semana a gente vai ler duas histórias. Eu vou contar agora duas histórias, né? Uma é de quando Jesus curou o servo de um oficial romano e a outra foi de quando ele curou um endemoniado. Agora, a primeira história, né? O centurião, ele tinha um servo que estava muito doente, né? À beira da morte. E ele era muito afeiçoado a esse servo e queria que ele fosse curado. E ele tinha ouvido falar de Jesus, então queria que Jesus curasse o servo. Só que ele não se achava merecedor de estar na presença de Jesus, então pediu para alguns líderes religiosos judeus irem lá falar com Jesus no lugar dele, né? Meio que para interceder por ele, né? E quando eles encontraram Jesus, né, os líderes religiosos, eles insistiram muito para que Jesus fizesse isso, porque na cabeça deles, aquele homem merecia um milagre, né, diferente das pessoas que Jesus costumava ajudar, né? Porque aquele homem tinha construído uma sinagoga, né, para eles. Então eles insistiram muito que Jesus fizesse aquele milagre. E Jesus foi em direção à casa do homem, né? Mas enquanto Jesus estava no meio do caminho, né, o homem mandou, o centurião, né, ele mandou uns amigos dele irem falar com Jesus para falar para ele não se incomodar e que ele não merecia receber Jesus na casa dele. Mas Jesus continuou, né? E daqui a pouco, não sei quanto tempo, né? O homem, ele ousou pelo menos se aproximar de Jesus para poder falar para ele que ele não era digno ele não se achava digno nem de ir até a presença de Jesus, muito menos de receber ele na própria casa, né? Mas que se Jesus só falasse que o homem estava curado, ele estaria curado. Porque assim como o centurião, ele representava o poder de Roma, Jesus representava o poder de Deus. Então, se qualquer soldado sob o poder do centurião obedecia o que ele falasse, então Jesus, qualquer coisa que ele falasse, todas as coisas no mundo iam obedecer, né? Porque ele era ele tinha o poder divino e tudo que foi criado obedecia a ele. E quando Jesus ouviu isso, ele ficou muito admirado, né? Porque aquele oficial demonstrou mais fé do que qualquer um no povo judeu. E Jesus disse: Como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora o servo foi curado. E esse é o fim dessa história, né? Agora para a segunda história. A segunda história fala de um homem que Jesus curou, né? Que ele era endemoniado e era cego e mudo. E aí Jesus curou ele, né? E ele ficou livre do demônio e começou a falar e ouvir. E todo o povo ficou admirado, né? Mas eles até falaram: não será este o filho de Davi? Mas os fariseus, como sempre, arranjavam uma desculpa para acusar Jesus. Eles diziam que Jesus só podia expulsar o demônio porque porque ele trabalhava para Satanás. E aí Jesus respondeu, né? Todo reino dividido está condenado à ruína. Se Satanás expulsa Satanás, então está dividido e luta contra si mesmo. Seu reino não sobreviverá. E aí, se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios. Mas se expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus está chegando até vocês. Em vez deles acreditarem que Jesus estava expulsando o demônio pelo poder de Deus, eles ficavam acusando Jesus
de expulsar demônios com o poder de Satanás. O que, como o próprio Jesus disse, não faz o menor sentido. Se fosse pelo poder de Satanás, Satanás estaria lutando contra ele mesmo, né? E por que que ele faria isso, né? Já tem Deus lutando contra Satanás, se ele luta contra ele mesmo, esquece, né? Não tem chance. Ele mesmo vai acabar se destruindo. Deus ia só ficar ia ficar lá olhando, porque ele ia acabar se destruindo sozinho. E Satanás não é idiota de ficar lutando contra si mesmo. Então, por que que eles ficavam acusando Jesus? Eles sabiam que Jesus era enviado de Deus, né? Era um enviado de Deus, mas eles não queriam aceitar Jesus. Eles não queriam aceitar que Jesus era o Messias, então ficavam acusando ele de estar do lado de Satanás. E por hoje é só. Depois a gente vai ver mais detalhes dessas histórias, né? E vai ser muito legal. Eu gostei muito dessas histórias, né? A gente vê em comparação um com o outro quando Jesus cura o servo do oficial. Eles estavam lá insistindo para Jesus curar o homem. E quando Jesus cura o endemoniado, eles ficam acusando Jesus de estar trabalhando para Satanás, né? Eles são meio contraditórios, né? Por que pediu ajuda para Jesus para começo de conversa? Eles não fazem o menor sentido. É o que a gente entende, né? Dá o like nesse vídeo, compartilha esse vídeo para todo mundo que você conhece. Ativa o sininho pra gente estudar a lição junto todo dia, para você não perder nenhuma parte dessa história, que é muito legal. E tchau!